Síntese está de volta para o último bloco do programa de hoje. Continuamos com destaques da sessão plenária da quinta-feira. Extradição número 888. Relatora ministra Ellen Grace. Governo dos Estados Unidos versus Michel Cohen. Pedido de extradição formulado pelo governo americano com base em tratado bilateral de extradição com o Brasil. O pedido de extradição do nacional francês Michel Cohen ou Michel Sylvain Cohen, pela suposta prática dos crimes de fraude telegráfica e fraude pelo correio. Aqui vem uma curiosidade, não é, Lídia? Que é aquela questão da dupla tipificação que falamos no processo anterior, mas que leva à questão da nomenclatura. A nomenclatura não importa tanto, a questão é saber se há a conduta equivalente prevista na legislação brasileira e tipificada como crime. Isso, toda conduta penal brasileira ela tem dois preceitos, o primário e o secundário. O primário é aquele que discrimina a conduta que a pessoa realiza, fraudar, matar, roubar, furtar. Isso é o preceito primário. E o preceito secundário é aquele que prevê a pena que a pessoa vai receber caso tenha cometido algum desses crimes. E o preceito primário, que é a conduta, é o que importa para a dupla tipificação ou dupla tipicidade, porque o nome do crime não influencia no pedido de extradição. O que importa é saber se a conduta é semelhante no país que está pedindo a extradição e no país que concede a extradição, no caso o Brasil. E o fato concreto, ou pelo menos a acusação baseada em um suposto fato concreto, é que no caso do extraditando comerciava com objetos de arte e teria efetuado uma série de fraudes neste comércio. Mas a história não é só esta. Houve fuga do extraditando e falta de documentos a serem apresentados pelo Estado requerente. Vamos ao voto da relatora e depois voltamos. O meu voto, senhor presidente, portanto, é muito singelo no sentido de indeferir o pedido de extradição. Eu deferi, como se viu do relatório, um pedido de diligências formulado pelo Ministério Público e, não obstante reiteradas intimações, o Estado requerente não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos os documentos necessários. As cópias dos textos legais relativos às causas de suspensão e interrupção do prazo prescricional constituem documentos essenciais ao pedido de extradição, como preceitua o artigo 80 da Lei de Extradição. Portanto, incompleto o presente pedido extradicional, o seu exame fica prejudicado. Além disso, as informações da Polícia Federal dão conta de que não há qualquer notícia de presença do extraditando em território nacional desde 8 de dezembro de 2003. E isso se reforça com a notícia também de que sua esposa e filhos teriam deixado o país. É por isso razoável a suposição do parquê de que o extraditando já se tenha há muito evadido. Eu estou... Os filhos não estão mais no Brasil? Não, já saíram. Já saíram. Eu estou indeferindo, portanto, o pedido de extradição, mas, não obstante, determinando que seja dada a vista dos autos à Procuradoria-Geral, a fim de que se adotem providências sérias no sentido de verificar e de se apurarem as circunstâncias da fuga do extraditando. Eu mesma, senhor presidente, já tive em mãos um processo de extradição em que, igualmente, ocorreu fuga do extraditando e recordo que, à ocasião, eu fiz chegar às autoridades policiais a manifestação da minha surpresa, da minha estupefação de como alguém confiado à guarda da Polícia Federal vinha a desaparecer com tanta facilidade. Naquela hipótese, efetivamente, a polícia diligenciou com presteza e recuperou esse extraditando, que já se encontrava aparelhado também para fugir do país, com documentos falsos e passagens compradas e tudo mais. Mas, neste caso, o extraditando, estranhamente, alegando problema de saúde, desapareceu e, de lá para cá, não se soube qualquer notícia, se houve apuração efetiva, se alguém foi punido, enfim, quais as responsabilidades sobre esse fato. Por isso, eu estou sugerindo que se dê ciência ao Procurador-Geral. E a ministra foi acompanhada no voto pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos para mais um destaque. Ação civil originária 678. Relator, ministro Eros Grau.
INCRA versus Instituto de Terras do Estado do Tocantins, Intertins e outros. A ação trata de uma reivindicação de imóveis cumulada com anulação e cancelamento de registro e antecipação de tutela para a posse em desfavor do Instituto de Terras do Estado do Tocantins e de Agropecuária Santiago Eldorado Limitada. Bom, acho que o telespectador, se não acompanhou um pouco aqui, até eu quase me atrapalho para falar aqui. Aqui temos uma pausa para explicar justamente essa terminologia. Reivindicação de imóveis cumulada com anulação e cancelamento de registro e antecipação de tutela para a posse. Fatiana. A ação reivindicatória ou de reivindicação de imóveis é uma ação justamente que se pede que haja a transferência da propriedade ou a retomada da propriedade de um determinado bem. Então, é diferente, por exemplo, da ação de reintegração de posse. Você está pedindo, a propriedade continua com você que pede, mas a posse não está contigo. Então, você pede a reintegração daquela posse, porque ela foi, no caso, uma posse esbulhada, que é aquela posse que é retirada do seu devido possuidor. Então, nesse caso, há um pedido do INCRA para que seja transferida a ele a propriedade dos imóveis que entende que, na verdade, seriam imóveis do Estado. E nessa ação reivindicatória há um pedido de anulação de registros. Quais registros? Os registros que foram concedidos por esse Instituto do Estado de Tocantins a particulares. Então, essa propriedade foi transferida a pessoas que não sejam o Estado, não são pessoas jurídicas de direito público. Então, esses particulares têm o registro de propriedade em suas mãos. E o INCRA está requerendo a anulação desses registros através de um pedido de antecipação de tutela, ou seja, para que o Supremo Tribunal Federal antecipe o provimento final, ou seja, antecipe a decisão final, transferindo essa propriedade ao INCRA, ao invés de se esperar todo o procedimento e só ao final, na decisão, é que ele faça isso. Então, ele pede uma antecipação da tutela para que haja logo o cumprimento desses pedidos que ele faz. Uma explicaçãozinha rápida de um termo que vamos ouvir em instantes. Terras devolutas. As terras devolutas são terras que são consideradas bens públicos, normalmente estão em faixas de fronteira, mas que estão desafetadas, ou seja, não há nenhuma destinação pública ainda. Elas podem vir a ser afetadas, por exemplo, a construção de um determinado prédio público, mas enquanto são terras devolutas, são consideradas bens dominicais, ou seja, aqueles que são bens públicos não poderiam ser adquiridos por uso capião, porque são terras públicas, mas que ainda não há uma destinação pública efetiva naquele caso. E o processo tem uma característica também, envolve posse de terras ainda no século XIX. Isso, com certeza. O ministro Eros Grau, no seu relatório, faz essas observações, porque são terras que de 1800, 1850, então do século passado, realmente, terras muito antigas. Século retrasado ainda, século né? Retrasado, isso mesmo, do século retrasado. E vamos a trecho do voto do relator. Não é possível, no entanto, senhor presidente, a aplicação dos precedentes dessa Corte a esse caso. E isso em razão de a certidão da inexistência de domínio particular nas terras objeto de arrecadação, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Filadélfia, a certidão omite a existência dos registros 2508 e seguintes, que contemplam, sim, a cadeia dominial da Fazenda Santiago, desde a primeira transmissão do imóvel, em 1880, a partir do registro paroquial feito em favor de Pantaleão Pereira da Cruz, com fundamento na Lei de Terras de 1850. Isso se encontra nas folhas 267 dos autos. Olha, o pressuposto para a arrecadação das glebas de terra era a ausência de posse ou de situação jurídica constituída sobre a área a ser arrecadada, o que não ocorreu nesse caso, tal como verificado pelo perito. A perícia não só apurou a existência de vício no processo de discriminação de terras, como comprovou a integralidade da cadeia dominial dos particulares atinente à Fazenda Santiago no período compreendido entre 1857 e 1990. Os processos discriminatórios das áreas em litígio apresentam vício insanável. Eis que a certidão que lhes deu fundamento não corresponde à realidade fática no momento da arrecadação.
a arrecadação, a alegação, melhor dizendo, do INCRA, no sentido de que os particulares renunciaram expressamente aos seus títulos centenários em favor do Intertins, não procede. A arrecadação efetivada pelo GETAT ocorreu antes da alegada renúncia, de modo que o ato dos proprietários do imóvel não teria a virtude de convalidar vício pré-existente. Eu estou julgando improcedente o pedido do autor e, considerando o disposto no artigo 20, parágrafo 4 do Código de Processo Civil, condenando ao pagamento de honorários advocatícios que estou fixando em R$20 mil. Julgo prejudicadas as denunciações da LIDE, porquanto inexistente a coisa evicta, logo sem condenação em verba de sucumbência. Na hipótese sobre isso, simplesmente não havia registro em nome de pessoa jurídica pública. E essa cadeia dominial, ela efetivamente ficou demonstrada nos termos da perícia que consta dos autos. Eu julgo improcedente nesses termos. Eu vou para um ponto específico, portanto, o INCRA não foi vitorioso, aliás, perdeu, inclusive, porque existiu a questão do pagamento da sucumbência, R$20 mil. Explica para a gente isso. Isso, o Código de Processo Civil prevê que, havendo um perdedor naquela ação, que no caso seria o sucumbente, ele tem que pagar esses honorários de sucumbência à parte vencedora. Como o INCRA fez esse pedido de reivindicação das terras e o ministro Eros Grau, verificando as provas dos autos, foi acompanhado pelos demais ministros no que se refere à comprovação de que essas terras nunca foram terras pertencentes a pessoas jurídicas de direito público, e sim comprovou uma cadeia dominial, ou seja, desde o início ela sempre foi terra de pessoas, no caso, particulares. Então, não haveria essa possibilidade do INCRA reivindicar agora. Como o pedido dele foi negado, e é uma ação civil originária que começa já no Supremo Tribunal Federal, aconteceria, então, a sucumbência do INCRA, que é justamente a perda da ação, com a consequência de que ele deve pagar honorários à parte contra quem ele ajuizou a ação, no caso, o réu, que foi o vencedor. Agora, portanto, essa foi a decisão nesta ação de relatoria do ministro Eros Grau, na medida que ele foi acompanhado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E como último destaque da sessão plenária da quinta-feira, dia 22 de outubro de 2009, questão de ordem na ação penal 421. Relator ministro Joaquim Barbosa, Ministério Público Federal versus Paulo Pereira da Silva. Na verdade, Ministério Público Federal versus Paulo Pereira da Silva são as partes na ação penal 421. Processo apresentado, denúncia apresentada por inquérito, transformado pelo Ministério Público, transformado em ação penal na medida em que houve a aceitação da denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o parlamentar Paulo Pereira da Silva, e lembrando que se trata, na aceitação do inquérito da denúncia apresentada e transformação em ação penal, do reconhecimento de indícios de culpabilidade, não uma condenação, portanto o processo continua. Mas no decorrer desse processo houve uma questão envolvendo uma testemunha, um outro parlamentar, que levou à necessidade de elaboração desta questão de ordem apresentada pelo ministro Joaquim Barbosa. O que foi essa questão, Lídia? Essa questão foi com relação à prerrogativa de determinadas autoridades, quando elas são chamadas a serem testemunhas em processos judiciais, elas têm a prerrogativa de marcar a data e o local onde querem ser inquiridas. Ou seja, onde o juiz vai fazer as perguntas para aquela testemunha. No caso, a testemunha desta ação penal é também um deputado, e ele tem essa prerrogativa prevista de que ele só poderia ser inquirido se ele determinar o local e o horário, até por conta das atividades que essas autoridades possuem, elas não podem comparecer no horário que o juiz determinar. O que acontece é que, às vezes, eles marcam os horários, como foi o caso deste processo. Um juiz aqui do Distrito Federal marcou diversas vezes com o deputado no horário e no local que ele queria, mas ele não poderia, por diversos motivos, comparecer. Então, o juiz devolveu aquela carta de ordem do Supremo, dizendo que não conseguiu inquirir a testemunha, porque, embora houvesse a marcação de várias oitivas, ele não compareceu a nenhuma. Então, foi impossibilitado de ouvir a testemunha naquele caso. Então, o ministro Joaquim Barbosa traz essa questão de ordem para o Supremo definir como é que fica nesse caso, então. Será que ele nunca vai ser
inquirido como testemunha, porque ele nunca pode, ou essa prerrogativa não é tão absoluta assim? Pois é, e vamos ao voto do relator, exatamente no ponto em que ele aborda esta legislação que prevê a possibilidade de determinadas autoridades, quando convidadas a depor como testemunhas, poder agendar previamente dia, hora e local para a audiência. E já na proposta de solução para a questão envolvendo este processo. Tal regra processual tenta conciliar o dever que todos têm de testemunhar com as relevantes funções públicas exercidas pelas autoridades ali previstas, mediante o agendamento prévio do dia, hora e local para a realização da audiência em que essas autoridades serão ouvidas. Todavia, não é preciso qualquer esforço de interpretação para concluir-se que o objetivo do dispositivo legal sob enfoque definitivamente não é abrir espaço para que essas autoridades possam simplesmente recusar-se a testemunhar, seja não indicando a data, a hora e local em que desejam ser ouvidas, seja não comparecendo aos locais, datas e horários já indicados, como ocorre no caso. Daí porque, verificado o decurso de tempo razoável, sem que a autoridade tenha indicado dia, hora e local para a sua inquirição, ou ainda simplesmente não tenha comparecido na data, horário e local por ela mesma indicados, como se dá na hipótese que trago a julgamento, entendo ser o caso de perda da especial prerrogativa prevista no caput do artigo 221 do Código de Processo Penal, sob pena de admitir-se que a autoridade, na prática, possa indefinidamente frustrar a sua oitiva. Observe que tal solução não constitui inovação no cenário jurídico brasileiro, uma vez que o parágrafo 7º do artigo 32 da Emenda Constitucional número 1 de 69 já previa que, aspas, as prerrogativas processuais dos senadores e deputados, arrolados como testemunhas, não subsistirão se deixarem eles de atender sem justa causa, no prazo de 30 dias, ao convite judicial. A adoção por esta Corte de entendimento em harmonia com esse dispositivo da Constituição pretérita revela-se, a meu sentir, adequada a casos como este, visto que, por um lado, preservará a prerrogativa contida no multicitado artigo 221 caput do CPP e, por outro, garantirá o testemunho da autoridade que goza dessa prerrogativa, a qual deixará de ser observada caso a autoridade deixar de atender sem justa causa o chamado judicial no prazo de 30 dias. Assim, estando evidenciado que o parlamentar obstou o regular andamento do feito, ao não comparecer nas datas, horas e locais que ele mesmo indicou, por 5 vezes para a sua oitiva, eu voto pela perda da sua prerrogativa prevista no artigo 221, caput do CPP, neste caso específico, já que a ninguém é dado o poder de, sem justa causa, frustrar o andamento da ação penal. Proponho o prazo de 30 dias, um prazo bastante razoável. Houve, inclusive, comentários, votos também logo na sequência, e a proposta foi apoiada pelos demais ministros do Supremo, inclusive com a colocação pelo ministro Ricardo Lewandowski de que isso passa a constar, salvo engano, até do próprio regimento interno do Supremo, para que possa ser uma atitude a ser tomada monocraticamente pelo ministro relator do processo. Isso, e a própria ministra Inglês também falou no sentido de que disso poder ser aplicado também em outros tribunais. Com certeza. É uma tentativa de se alterar o regimento interno do STF para evitar essa prolongação do processo penal, e essa modificação era no sentido justamente de que ao invés de levar sempre essas questões de ordem ao plenário, o próprio ministro relator, no seu gabinete, poderá decidir monocraticamente pela perda da prerrogativa caso a autoridade que vai ser a testemunha não marque o seu depoimento para 30 dias após a sua intimação. Então, foi uma proposta feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, inclusive o ministro Celso de Mello também enfatizou o fato de que essa prerrogativa muitas vezes é utilizada pelas autoridades para procrastinar o andamento processual, ou seja, de propósito. Eu tenho essa prerrogativa de marcar o local e o horário que eu quero ser inquirido, então vou fazer com que ele prorrogue mais um pouquinho. Pode ser usado para essa finalidade. Então, ele entende que realmente o Supremo deveria tomar essa atitude de delimitar o prazo, e se não fosse ouvido naquele prazo que o próprio ministro
Joaquim Barbosa diz, é um prazo razoável, 30 dias, senão ele perde essa prerrogativa. Bom, e Lídia, nós vamos encerrar o programa de hoje fazendo o registro de que também esta semana foi marcada, além das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal com esses julgamentos, também por uma sessão realizada na sexta-feira, dia 23, com a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ex-advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli. A posse, portanto, acontecendo na sexta-feira também, após a passagem do cargo de advogado-geral da União para o novo advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, e o ministro José Antônio Dias Toffoli tomando posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma solenidade em que marca-se, portanto, a complementação do total da composição do plenário do Supremo Tribunal Federal. Muita expectativa a partir daí, inclusive por conta dos julgamentos que devem acontecer já com a composição plena do STF. Isso, e que estão suspensos até aguardando a chegada do novo ministro, Dr. Toffoli. Então, com certeza, muito trabalho virá e esperamos que ele desempenhe com muita atenção e muita presteza a sua função de ministro do STF. Com certeza. E lembrando que após esta posse, essa solenidade de posse, portanto, reforçando, composto totalmente o plenário na sua totalidade do Supremo Tribunal Federal, nós já teremos a próxima sessão plenária do STF, acompanhada em direto do plenário. Uma curiosidade, será o programa direto do plenário número 100. Esta numeração, efetivamente, com relação a este formato especificamente do programa. O acompanhamento do plenário é feito desde o início da TV Justiça e será justamente a primeira sessão em que haverá a atuação do novo componente do Supremo Tribunal Federal. E assim, nós encerramos o nosso programa Síntese de hoje. Encontro marcado já na próxima semana com mais uma edição de Síntese. Eu, você, amigo da TV Justiça, e Lídia Leite, acompanhando os destaques do Supremo Tribunal Federal. Com certeza, estaremos aqui acompanhando todos os destaques, pelo menos aqueles que são considerados os principais da semana. Estaremos, portanto, juntos novamente na próxima semana. Um bom final de semana para você e continue conosco aqui na TV Justiça.